Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Muito tempo, né, que eu não falo sobre a ISA Energia em específico aqui no canal. Hoje eu vou falar em um vídeo rápido, tá? Um novo aporte que eu realizei, preço justo lá no final e a margem de segurança também para você aí que pretende estudar ou colocar na sua carteira. Hoje o papel fechou nos 22,19 no em comparação, né, lá dezembro de 2024 para cá dá mais de 10% de queda, tá? Lembrando que o papel ele teve alguns picos, chegou lá aos 24 e agora recuou. Antes de continuar falando sobre a ISA Brasil, é importante lembrar da inscrição do canal e também que é muito importante você ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos do canal. Então, pessoal, hoje uma ordem aqui para recompor a minha posição em ISA Brasil, 68 ações, os 22 e 18. Aqui está os aportes que foram realizados tanto nesse mês, como também no mês de junho e também no mês de maio, tá? Aqui eu vou trazendo para vocês sempre, vou atualizando, prometo trazer sempre aqui nos próximos vídeos. E aqui está o aporte nos 22 e 18 em ISA Brasil, muito tempo sem aportar. A minha meta ela é grande em ISA Brasil, ao menos para curto prazo, né? Né, hoje ISA Brasil ela estaria ali na minha carteira com preço médio ajustado, aquele que eu considero melhor, pensando em dividendos, na ordem dos R$ 18, tá? 18,90 praticamente considerando o yield on cost, né? Tudo que eu tive de retorno sobre o capital inicial lá investido, tá? Lembrando que boa parte desse capital investido já advém do provento pago recentemente pela empresa, tá? Então, pela própria empresa em si. Fora também a estratégia com opções, então, que também gera ali rentabilidade e também o aluguel pago na quantidade de ações. A minha meta é tentar chegar pelo menos a 2.000 ações num primeiro momento em ISA Brasil. Acredito que isso não vai acontecer nesse ano, tá? Mas quem sabe? Então nós vamos desenhar cenários à frente que pode nos dar essas boas oportunidades em ISA Brasil. Hoje o papel negocia a um PL de 4,10 vezes, ou seja, em um lucro dos últimos 12 meses, o valor de mercado é só 4 vezes maior em relação a isso, tá? Hoje, a empresa negocia a 0,72 vezes, ou seja, o valor patrimonial por cada ação é de 30,98 ou R$ 31 aproximadamente, enquanto uma ação preferencial de ISA Brasil ou antiga Transmissão Paulista é aí na casa, né, de 0,72, você multiplica ali, hoje ela negocia 22,19, então você tem uma forte diferença aí de cerca de 28%, né, em diferença com relação ao VPA. E também, né, negocia 5 vezes faturamento, aliás, lucro bruto, né, antes de juros sobre e também impostos, né, EBITDA, então 5,34 vezes, com uma empresa que gera nada mais, nada menos que 17% de ROI e a média é bem superior a isso. Nós vamos falar sobre isso também aqui agora. Por exemplo, hoje a empresa negocia um PL de 4,11 vezes, só que a média da empresa é de 5 vezes. Então ela negocia já abaixo da média em relação a PL. Preço sobre valor de patrimônio, 0,98 vezes é a média, porém, isso daqui considera lá quando a empresa ainda era estatal, né, não considera também o período em específico só pós-estatal, e hoje ela ainda assim negocia com prêmio, né, em relação a esse múltiplo, em 0,72 vezes, que daria aí uma diferença de 0,22 em relação à média, tá? E um ROI na casa de 17%, um pouquinho abaixo da média. Lembrando que esse ROI está em recuperação em escadinha, tá? E, claro que é influenciada essa média de 18% lá pelo ano de 2021, mas chegou a cair para 13, depois agora vem recuperando para os 17%. E o VPA, importante mencionar que a empresa ela fez uma divisão de ações, tá? E mesmo assim o VPA ele vem crescendo, né? Saiu, se fosse considerar que o pós-divisão de ações, saiu dos R$ 17, tá? Saiu dos R$ 17 para a casa dos 30,98. O que está acontecendo? O patrimônio está crescendo, tá?
sem ter um grande endividamento ali, endividamento de praticamente 3 vezes, podemos assim dizer, dívida líquida sobre EBITDA para um setor que é um forte gerador de caixa, tá? Agora vamos para preço justo por DDM. Então, aqui a fórmula do preço justo do lado direito, para vocês acompanharem. Nós utilizaremos dividendo atual, tá? Dividendo pago no último ano, que é 2025, 2,36 por ação. A taxa considerada de crescimento desse dividendo para os próximos anos. E né, aí nós já chegamos a 2,50 por ação, considerando 6%, que para mim é dentro ali da realidade da inflação, né? E também nós vamos considerar 12% de taxa de juros, que é o que nós teríamos em média aí, seja numa taxa Selic ou no CDI, e nós chegamos num preço justo, num cenário mais otimista, de 41,69, tá? E agora nós vamos, né, para mais segurança, considerando o preço de hoje com a questão aí do preço justo, tá? Então, o que nós teríamos? Hoje, né, o preço justo do papel na casa lá dos 40, até os 33, você teria uma margem de segurança nos 20%. E, né, aqui, até os 27, você teria uma margem de segurança de 35%, considerando esse cenário otimista. E, né, considerando hoje, ali na casa dos 22, nós teríamos aí essa compra realizada, esse aporte realizado hoje, na casa de 45%. Se o papel vier abaixo dos R$ 20, fica melhor, né? Se vier ali nos 18, já considera aproximadamente 50% de margem de segurança, tá? Que para a renda variável é uma excelente margem de segurança, tá? E continuando para um cenário já um pouco mais pessimista, tá? Ou equilibrado, ou intermediário. Aliás, vamos utilizar aqui o preço justo por cenário equilibrado, tá? Vamos considerar o dividendo atual 2,36, crescimento menor que a inflação, pela perda lá, talvez do RBSE, dificuldade de implementar os novos projetos e tudo mais. A diretoria erra ali no meio, então nós vamos considerar esse cenário. Ainda assim, seria um dividendo esperado para os próximos anos de 2,43, considerando 12% de taxa Selic. Nós estamos falando num preço justo em 26,98. Né? Pegando, né, uma cotação de hoje, você teria ali nos 19 e 18 uma diferença ainda entre o preço e o preço-alvo da cotação de justo, né? Você teria ainda 29% de diferença. Para um cenário mais pessimista, tá? Para aporte e mais segurança, então digamos que a bolsa ela comece a desabar e eu quero uma margem de segurança maior. Aqui, né, o exagero nos R$ 13, eu acho que ele é muito grande. Seria um excelente margem de segurança. Mas aí é o caos na bolsa, nos mercados e tudo mais. Porque você tem uma empresa de R$ 30, R$ 31 valor de patrimonial por ação e negociando a R$ 13, ou seja, 0,3, e uma empresa que gera muito caixa, tá? Para isso acontecer, provavelmente teria que estar dando prejuízo, tá? E para uma transmissora dar prejuízo, a geradora de energia e a distribuidora de energia primeiro tem que dar prejuízo, ou algum apagão, algo do tipo ocorrer, ou perda aí de 50% da receita, pelo menos, da empresa, tá? Nós vamos aqui para o cenário, já pular logo para o cenário mais moderado, né, ou aceitável, ali de 30%, nesse preço justo de R$ 26,98. Nós teríamos aí aceitável aí nos 18,89, então abaixo dos R$ 20, com 21,58 ainda sendo, né, ali 20% considerado muito baixo. Para mim, é um cenário um pouco que não faz sentido em ISA Brasil. Mas, se tratando de mercado, tudo pode acontecer. Então, é importante ter caixa, é importante ter cabeça e colocar a ordem lá também para, né, caso ocorra de chegar, você poder aproveitar. Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu fico por aqui, mas antes, dá o recadinho aí, que é importante a inscrição, compartilhar, curtir o canal, né, curtir os vídeos e também se tornar membro para o crescimento amplo do canal. No mais, bons apostas a todos vocês. Coloque aqui nos comentários se você está comprando ISA Brasil agora ou tem dado preferência para outros ativos, tá? Essa ordem entrou, pequena ordem, mas a minha preferência no momento é para ativos que vão pagar dividendos nos próximos meses. A ISA Brasil deve fazer o anúncio só lá no ano que vem, é bem provável, a não ser que ela tenha um efeito aí não recorrente, algum ganho na justiça, algum adiantamento da ANEL ou algo do tipo, mas ao menos para o ano que vem, essa é a realidade para dividendos, tá? E deve ser um dividendo
aí um pouco mais dentro da casinha. Vamos aguardar, esse é o cenário que eu espero. No mais, bons aportes e até o próximo.